Ó, tá gravando. Boa noite a todos. Eu sou o professor Guilherme, especialista em concursos públicos há mais de 7 anos. Na aula de hoje, eu vou fazer a apresentação das sedes DF, te ensinar como dar uma volta em todo esse edital em 21 dias, e logo em seguida nós iremos receber o professor Welton nas nossas aulas fixas, todas as quintas-feiras, de raciocínio lógico e matemática, ok? Como no início de todas as aulas, vocês já sabem, eu sempre passo a nossa agenda da semana. Deixa eu abrir aqui. Ó, nossa agenda da semana, do resto dessa semana, né? Nós temos aulas, vocês já sabem, aulas ao vivo. Aulas ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, todos os dias, de segunda a sexta às 20 horas e aos sábados às 9 horas da manhã. Como hoje já é quinta-feira, olha, hoje quinta, nós teremos o curso de raciocínio lógico e matemática com o professor Welton. Amanhã, na sexta, nós teremos a mentoria SEDES DF, em que a gente dá uma volta completa em todo o edital em 21 dias. E aos sábados, nós estamos fazendo provas, simulados, né? Principalmente de português, porque eu sei que vocês têm bastante dificuldade com essa matéria, ok? Então, só relembrando aqui o restante da nossa semana, aulas ao vivo todos os dias, de segunda a sexta às 20 horas e aos sábados às 9 horas da manhã. Hoje, quinta, nós vamos receber o professor Welton com o curso de raciocínio lógico e matemática, aula 9. Sexta, mentoria SEDES DF, em que a gente dá uma volta em todo o edital em 21 dias. E sábado, nós teremos o simulado. No início da semana que vem, eu passo a agenda de toda a semana que vem, né? Tem... Vitor Hugo, quer perguntar? Boa noite. Boa noite, professor. Desculpa o atraso. Eu só tinha uma dúvida. A aula de raciocínio lógico e matemático vem sempre sem material? É porque eu fiquei fui pego desprevenido, assim, olhando, acompanhando, assim, não veio questão, não veio pergunta, que eu meio que fiquei mal acostumado, digamos assim, entre aspas, porque você mandou o material nas duas aulas, né? Então aí eu fiquei em dúvida, tipo, e agora? Sobre o material da aula de hoje, deixa eu ver aqui. Mandei lá no grupo. Ixi, então foi eu que não vi, perdão, professor. Tá lá, ó, aqui, ó. Fui eu que não vi, perdão. Olha lá no grupo rapidinho pra você ver. Ó, tem os slides aqui do início da aula, que o professor vai passar o conteúdo, e logo depois tem as questões, ó. Eita, professor, perdão. Hoje é frações, razão e proporção. Nossa, Frações... domino nada disso. Oi? Domino nada disso. Ah, normal. Com o tempo você vai pegando. Ah, tá ok. O Binho falou assim, hoje atrasei, estava na rua resolvendo problemas da vida adulta. Boa noite a todos. Binho, você não atrasou, as aulas voltaram a ser às 20 horas. Eu acabei de abrir a live, tem 10 minutinhos. Eu abri a câmera, tem 4 minutos. Tá ok, ok? Então vamos lá, pessoal, olha só. Mas a gente iniciar a aula do professor Welton, vou falar aqui um pouquinho sobre a mentoria da SEDES DF. Temos a aluna convidada hoje, a Nara. Mas é padrão, né? Eu sempre falo disso no início da aula. Quem está aqui pela primeira vez, escreva para mim, eu, no chat, por favor. Tem mais pessoas entrando agora, como sempre, né? Sempre atrasadinhos, mas sempre vem. Quem está aqui pela primeira vez, escreva para mim no chat, eu. Então, olha só, pessoal, esse aqui é o nosso guia de estudos para SEDES DF, em que você dá uma volta completa em todo o edital, em apenas 21 dias. Esse aqui é o de agente social, ó. Técnico social, agente social, nível médio. Eu já tenho disponível hoje na mentoria
o técnico administrativo, técnico agente social e o educador social, porque tenho diversos alunos aqui que são professores, certo? Muito bem, olha, então, nós aqui estamos diante do guia de estudos da SEDES-DF, em que você dá uma volta em todo o estado em 21 dias. Clicando em acompanhamento, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões. Logo em seguida, deixei uma análise completa para você de todas as matérias, em que eu analisei mais de 500 questões por matéria da Banca Sebrasp e cheguei à seguinte conclusão. Em verde, nós temos os conteúdos muito cobrados pela Banca Sebrasp. Professor, por que a Banca Sebrasp? Porque a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula, deu um grande indicativo que provavelmente o certame do concurso da SEDES-DF 2026 será a Banca Sebrasp. Todavia, que dia que nós teremos essa confirmação? Em meados deste mês de março, tá? As bancas precisam enviar a proposta até dia 13 e 14, e logo em seguida vai ser escolhida a banca por meio de dispensa de licitação. Então, olha só, em verde nós temos os conteúdos muito cobrados pela banca CESP, em amarelo os conteúdos de intermediária cobrança e em vermelho os conteúdos de baixa cobrança. Eu faço essa alusão para você aqui dentro do guia de estudos, ó. Verde cai muito na prova, amarelo cai de forma intermediária e vermelho cai pouco. Vamos dar uma olhada aqui no edital verticalizado do agente social técnico? Ó, nós temos língua portuguesa, atualidades e RID, direito administrativo, direito constitucional, o PDPM, primeiros socorros e a parte específica de agente social com todas as suas legislações. Ok? Então, lembrando que por meio do meu guia de estudos da SEDES-DF, você dá uma volta completa em todo o edital em 21 dias. Quem está aqui pela primeira vez, escreva para mim eu no chat, por favor. Escreva também qual é o seu concurso de interesse, se é SEDES-DF, Valparaíso ou Secretaria de Educação. Ok? Agora, antes da gente iniciar a nossa aula de raciocínio lógico, eu queria falar com você que tem problemas com português e redação. Em tela, nós temos aqui o meu e-book de redação, que inclusive eu vou te dar ele de presente hoje. Vamos lá, gente, responder. Quem tem problema com redação? Escreva sim ou não, bem rapidinho. Todo mundo. Ana Célia, Bárbara, Binho, Brenda, Edilane, Flávia Pires, Giane, Hélio, Márcia, Maria da Guimar, Mariana, Nara, Old em Vintage, Samuel e Vitor Hugo. Quem tem problema com redação? Escreva sim para mim no chat ou não, se você não tem problema. Um minutinho para você. Ok. Então, olha só, pessoal. Em tela, nós temos o meu e-book de redação para a SEDES-DF, que também eu tenho disponível para a Banca UFG Verbena Valparaíso e também para a Banca Quadrex SEDF. Aqui nesse e-book que você vai receber de presente hoje, ele tem temas, modelos prontos, estrutura de redação e esqueleto destrava aluno, em que você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Vamos conhecer esse material? Olha só. Esse material aqui, ele já está configurado para a Banca Sebrasp, que provavelmente será a banca do seu certame SEDES-DF, 2026. Aí eu trago passo a passo de redação aqui para você. Aí avançando, nós temos as tipologias textuais de provas dissertativas. Professor, qual é a tipologia textual cobrada pela Banca Sebrasp? O texto dissertativo argumentativo, que é o texto em que o autor precisa deixar clara a sua tese, a qual deve ser construída por meio de argumentos relacionados a ela. Vamos ver qual é a estrutura de redação e conhecer o esqueleto destrava aluno? Olha só, a estrutura é um parágrafo de introdução, 2 ou 3 desenvolvimentos e uma conclusão. Então, olha só, agora vamos fazer aqui uma breve estrutura completa do texto dissertativo argumentativo e logo em seguida a gente vai começar o nosso curso de raciocínio lógico e matemática. Olha só, por meio desse esqueleto de redação, você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Digamos que nós iremos escrever uma redação sobre o tema assistência social. Como que iria iniciar a nossa redação? Olha só. Iria começar assim, ó.
A assistência social é um tema muito discutido em todo o país, ou você pode colocar assim, ó, é um tema muito discutido, a assistência social é um tema muito discutido no Brasil, a assistência social é um tema muito discutido no Distrito Federal, final do primeiro período. Lembrando que um parágrafo de introdução coeso, coerente, gramaticalmente correto, ele tem 3 períodos, e os períodos são demarcados por sinais de pontuação. Então, nós temos aqui, ó, primeiro período, segundo período, terceiro período. Como que vai ficar todo o nosso parágrafo de introdução? Perdão, vai ficar assim, ó. A assistência social é um tema muito discutido no Brasil. Para isso, é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles, eu vou colocar aqui, ó. A Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, e o Plano Nacional de Assistência Social, o PNAS, ou você poderia usar também o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, um ou outro, ok? Aí avançando aqui, então temos como que ficou todo o nosso parágrafo de introdução. A assistência social é um tema muito discutido no Brasil, para isso é importante levar em consideração 2 argumentos, que são eles, a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, e o PNAS, Política Nacional de Assistência Social, ou SUAS, Sistema Único de Assistência Social, ok? Agora, nós iremos avançar para o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento. Ó, então, vou colocar aqui, introdução, D1. Lembrando que você vai receber de presente hoje essa estrutura de redação, basta ficar até o final da aula. Então, olha só, vamos avançar aqui. Primeiramente, é necessário abordar, retomar o argumento 1. Professor Guilherme, qual é o argumento 1? A Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS. Primeiramente, é necessário abordar a LOAS. Tal situação ocorre por quê? Você vai trazer uma justificativa, como é o caso ocorrido com citação de algum exemplo. Nesse parágrafo de desenvolvimento 1, cara aluno, é importante que você convença ao leitor, colocando dados, fatos e citações pertinentes ao tema. Ou seja, qual é a integração entre a assistência social e a Lei Orgânica da Assistência Social? Você vai desenvolver no parágrafo de desenvolvimento de número 1. Logo em seguida, nós temos o terceiro parágrafo, D2, que vai iniciar da seguinte forma. Outro fator importante é retomar o argumento 2. Professor Guilherme, qual é o argumento 2? O PNAS ou SUAS? Aí você vai colocar aqui, ó. Política Nacional de Assistência Social. Então, como que vai ficar todo o nosso parágrafo de desenvolvimento 2? Outro fator importante é retomar o argumento 2, o qual é causado por causa do argumento 2. Essa situação pode gerar consequência do argumento 2, ou seja, qual é a relação entre causa e consequência, ou seja, qual é o impacto gerado pela Política Nacional de Assistência Social quando a gente fala de assistência social no Brasil. E por fim, mas não menos importante, nós teremos o nosso parágrafo de conclusão, que irá iniciar da seguinte forma. Em suma, é importante discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Qual é o tema discutido, cara aluno, cara aluna? Assistência social no Brasil. Esse em suma, você pode trocar pela conjunção portanto, ok? Então, como que vai ficar? Portanto, é urgente discutir, apresentar um breve resumo do tema discutido. Então, faz-se necessário tomar uma medida. Que medida é essa? Uma política pública que vai servir como propostas de intervenção na sua redação, ou seja, a fim de solucionar o problema em questão. Qual é o problema em questão? Qual é a relação entre o PNAS e a LOAS quando a gente fala de assistência social no Brasil? Então, olha só, eu deixei para você toda a estrutura do nosso parágrafo de introdução, desenvolvimento e conclusão, toda a estrutura da nossa redação argumentativa discursiva do Banca Sebrasp para o concurso de efetivo, né, cargo efetivo das sedes DF 2026. Daqui a pouquinho eu te digo como você faz para receber esse material de brinde, tá? Logo em seguida eu trago para você, olha só, atualidades para a prova discursiva. Aí trago também modelo pronto de redação com os parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão. E por fim, mas não menos importante, os temas inéditos específicos para as sedes DF. Vamos conhecer alguns? Vou passar esses primeiros aqui, porque são para cargos de nível superior, por exemplo, direito, nutrição, contabilidade. Vamos dar uma olhada nesse tema aqui, olha só.
A relevância da formação continuada para o desenvolvimento profissional dos servidores públicos. Aí eu trago o texto motivador para você, e lembrando que a sua redação ela é roteirizada pela Banca Sebrasp, ou seja, ela traz para você os tópicos frasais. Professor, o que é tópico frasal? É o mesmo que argumentos. É o que você irá ter que desenvolver, defender nos parágrafos de desenvolvimento. Avançando aqui, nós temos mais um tema, olha só. A educação corporativa como ferramenta estratégica para inovação e eficiência na gestão pública. Vamos ver mais um. A importância da ética e da integridade na atuação dos servidores públicos. E aí ele vai linkar isso com a assistência social nos tópicos frasais, ok? Agora, para a gente começar a nossa aula de raciocínio lógico, hoje com o professor Elton, deixa eu ver se ele já está por aqui. Olha, o professor Elton já está entre nós. Então, olha só, pessoal, eu vou rapidamente fazer a nossa chamada. Para que serve a chamada? Para eu te liberar o material da aula de hoje do professor Elton, para você que ainda não recebeu. Para eu te liberar o e-book de redação de presente. Para eu te liberar o e-book de redação de presente. E também para fazer o controle aqui de quem está na aula. Então, olha só, eu vou mandar a palavra chamada lá no nosso grupo do WhatsApp e você irá clicar na palavra chamada e vai me enviar presente. Não é aqui no Google Meet, tá? É lá no WhatsApp. Então, deixa eu enviar aqui rapidamente a palavra chamada nos nossos grupos de WhatsApp. Ó, chamada. Para você que recebeu o convite da aula de hoje direto no seu número privado, você pode responder por lá para ficar mais rápido, tá? Chamada. Chamada. Vamos lá, então, olha só. Vamos ver quem está aqui ao vivo comigo hoje. Momento da chamada. Deixa eu ver aqui. O Binho falou assim, professor, quando eu fiquei na dúvida, quando a gente cita alguma lei, por exemplo, lei berenice-criana, tente colocar a lei na íntegra com número e inciso, seria interessante, tá? Mas as duas formas estão corretas. Isso, Binho, você pode conferir todas as terças-feiras na aula da mentoria de redação com a professora Maria Luísa, mas ambas estão corretas, ok? Então, olha só, vamos lá, gente, chamada bem rapidinho, para a gente começar a nossa aula. Ana Célia, Binho Gassoni, meu aluno, Biraci Rosa, meu aluno, Brenda de Moraes, Edilane, Flávia Pires, já prepara o microfone aí que eu vou te chamar agora. Jeane Souza, Hélio Márcio, meu aluno, José Ribeiro, Cairilson Mendes, Márcia Dias, Maria Dagmar, minha aluna, Mariana Silva, Nara Priscila, Ougien Vintage, Raí Flan, Vitor Hugo, meu aluno, e professor Welton. Vamos rapidinho falar com a Flávia Pires. Binho, você consegue fazer o seu depoimento pelo microfone? Consegue falar hoje, Binho? Flávia Pires. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, prof? Bem, Flávia Pires, eu falei para eles que a gente dá uma volta completa em todo o edital das sedes DF em apenas 21 dias, Valparaíso, 18 dias e Secretaria de Educação, 23 dias. Explica para a gente como que funciona isso, Flávia Pires. Olha, quando a gente faz a aquisição da mentoria, a gente tem o auxílio, né, do guia de estudo, onde a gente pode acompanhar o nosso desempenho, o nosso conhecimento, né, através das videoaulas, dos PDFs, dos mapas mentais, e também, quando dúvidas assim mais específicas, a gente pode entrar em contato com o professor Guilherme, que ele vai te explicando, vai te orientando qual caminho trilhar. Eu comecei a minha caminhada com o professor Guilherme já tem um tempinho, né? Porque eu tenho, né, o objetivo de alcançar a Secretaria de Educação e, assim, eu só tenho a agradecer, porque a forma da gente estudar o edital, como eu vinha estudando no decorrer da minha vida, eu via que nunca dava tempo de estudar tudo. E aqui, com essa mentoria, eu consegui já passar pelo edital muitas vezes, né? Como o professor fala, né? As voltas, né? 21 dias a gente faz essa volta de todo o conteúdo piscando. Então, eu só tenho a agradecer e a oferecer a minha gratidão, porque eu já aprendi muita coisa e estou aqui para aprender mais, para mim conseguir uma qualificação
e uma classificação também maior do que eu tive para cada vez mais pegar concurso e ir aumentando e crescendo. Muito bom, Flávia Pires, muito obrigado. E hoje eu estou assistindo a sua aula. Eu moro em Taguatinga, mas eu vim trazer minha sogra da Bahia. Hoje eu estou assistindo a aula no Jardim Gá. Estou bem longe. Muito bom. Gente, olha só, acabou de sair aqui o quadro de vagas para o concurso da SEDES DF. Vamos dar uma olhada? Eu tinha aberto meu Instagram aqui para mostrar algumas coisas para vocês. Olha o que apareceu de cara aqui. Vamos só dar uma olhada, ó, no Instagram da Ana Paula, tá? Ana Paula Mara. Ó, administração, 47 vagas, ciências contábeis, 42, comunicação social, 14, direito, 115, economia, 9, educador social, 32, estatística, 10, nutricionista, 41, pedagogia, 121, psicologia, 75, sociologia, 3, serviço social, 125, nível superior. Agora vamos ver o nível médio, bem rapidinho. Aqui são 3 cargos. Cuidador social, 32 vagas. Para agente social, são 133 vagas imediatas. E para técnico administrativo, o maior montante, são 398 vagas. Excelente, 398 vagas para técnico administrativo, agente social 133, serviço social superior 125, e meus alunos pedagogos já fiquem sabendo que a gente vai migrar para psicologia e não mais para educador social, que tem 121 vagas, ok? Então, olha só, pessoal, esse aqui é o meu Instagram. Esse aqui é meu Instagram, professor Guilherme SCDF, está com 16.900 seguidores. Mentoria Professor Efetivo SCDF, mentoria SEDES-DF Valparaíso, mais de 1.131 alunos impactados. Vamos ver o que os alunos estão falando sobre a mentoria? Olha só. Obrigado, professor, ensinando com sabedoria, falou a Dina. Se alguém tem dúvidas, vem para a mentoria com o professor Guilherme. Cleonice falou, aula maravilhosa, professor que ensina muito, vai direto ao ponto, sem rodeios, estou gostando muito dessa mentoria. O Yuri falou assim, grande professor, está sendo muito bom ter a sua mentoria, aulas guiadas, ótimo direcionamento, e claro, temos acompanhamento personalizado, nos preparando melhor ainda, método eficaz. Pessoal, se você entrar aqui em depoimentos, nos destaques do meu Instagram, tem os meus alunos aprovados na PCDF, TSF, FUB-CAESB, CONAB, EBSER, CNU, PND, Brasilândia, Ocidental e até agora Gameleira também. Ou seja, todos concursos para técnico, analista e professor em pedagogia que aconteceram em 2025, recentemente, ok? Então, olha só. Agora, deixa eu voltar aqui de novo para a chamada e logo em seguida a gente vai começar a aula de hoje. Vitor, você começou na mentoria essa semana. Queria falar suas primeiras impressões sobre a mentoria? Sim, professor. Assim, eu sou concurseiro há 10 anos, né? Mas eu já estou começando a sentir a diferença, pelo menos na questão de raciocínio, desenvolvimento em relação às perguntas, só pela essa orientação, mentoria inicial desses 2 dias, né? Porque uma coisa é você responder porque você decorou a resposta, o padrão da resposta. Outra coisa é você, porque você está começando já a desenvolver o raciocínio para pegar a resposta de maneira mais correta, né? Porque a pior coisa que tem para estudar, e eu passei muito tempo nisso, é você errar e não saber por que está errando, porque você não sabe como consertar, né? Então, eu estou gostando bastante. Foi a primeira vez que eu tive que, assim, organizar de maneira diferente, porque os meus mapas mentais estavam ficando confusos até para mim. Então, como você mandou aqueles modelos lá, eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V o modelo, mas não foi da mesma forma do que eu achei. Eu tentei mexer alguma coisa, então os meus vão ficar um pouquinho diferentes a algumas letras em relação a outras, porque alguns conceitos eu resolvi privilegiar em detrimento de outros. Sim, sobre o atendimento, sobre o acolhimento na mentoria, como que você está vendo isso? Eu tô gostando muito, porque assim, né? Eu tô meio que catando o barco para a correnteza não me levar. Só que eu tava sem nenhuma porta para poder a correnteza me levar, né? Porque eu tava estudando sem orientação nenhuma. E aí tava me ajudando bastante, né? Porque realmente estava bem perdido. Bem perdido. Então já tô começando a ver uma luzinha no fim do túnel.
Ok, Vitor, muito obrigado pela sua participação. Então, gente, só para eu explicar aqui a mentoria, e logo depois eu vou deixar vocês com o professor Welton, são mais 2 minutinhos, olha só. A mentoria efetivo 2026, seja para o Valparaíso, seja para a SEDF, seja para a SEDES, é um acompanhamento individual e personalizado, com acesso vitalício, em que você vai receber todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais. Você vai receber também o seu guia de estudos, que agora tem 2 versões, tá? Você vai receber também o seu guia de estudos, que ele tem as metas diárias, as revisões programadas, a análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas, tá? Temos aqui, ó, em tela, o seu guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas. A outra possibilidade, olha só, a outra possibilidade é você vai receber 3 apostilas na mentoria. Você vai receber 3 apostilas, olha só. Você vai receber a apostila do guia de estudos, você vai receber o guia de estudos, a apostila de questões e a apostila de redação. Olha só, vamos dar uma olhada aqui na apostila do guia de estudos, ó. Digamos, esse aqui é o da Secretaria de Educação do DF, tá? O da SEDES DF vai sair aí nos próximos dias. Olha só, digamos que hoje você estudou Constituição Federal de 1988, artigos 205 a 214, que fala sobre educação, cultura e desporto na Constituição. Lá naquela tabela verdinha do guia de estudos, que tem todas aquelas ferramentas, as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado e mais de 3.000 questões comentadas, vai ser espelhada justamente aqui também no seu guia de estudos para impressão, e as aulas ao vivo exatamente iguais, tá? Ou seja, digamos que hoje você estudou português e pedagogia, ou português e assistência social, PENAS. À noite, você estará comigo nas aulas ao vivo, fazendo as questões, vai poder ver lá na tabela, no guia de estudos para impressão e também no e-book de questões para impressão, tá? Então, toda a mentoria aí está levando em consideração o seu guia de estudos, que é feito de forma completamente individual, atendendo aí às suas necessidades. Então, olha só mais 1 minuto, e aí a gente vai começar a aula de raciocínio lógico. Vou deixar vocês com o professor Welton. Tá aqui, é aqui mesmo, só tinha que mudar a página. Então, olha só, a mentoria é um acompanhamento individual e personalizado, com acesso vitalício, onde tem todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos, com as metas diárias, revisões programadas, a análise do conteúdo mais cobrado pelas bancas e mais de 3.000 questões comentadas, e você vai receber 3 apostilas para impressão, a apostila do guia de estudos, a apostila de questões e a apostila de redação. Ok? Além disso, nós temos as aulas ao vivo. Aulas ao vivo todos os dias. Aulas ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. Todas as aulas ficam gravadas. Todas as aulas ficam gravadas. Mais a mentoria de redação, com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas, e o meu e-book com temas de escopo, escolha de redação e folha de respostas, mais a mentoria de simulados. Todos os sábados nós respondemos simulados, às 9 horas da manhã. Então, olha só, o que você vai receber na mentoria? Acompanhamento individual e personalizado, mentoria de simulados aqui, tá? Acompanhamento individual e personalizado com acesso vitalício, mentoria de simulados. Aí você vai receber todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela banca e mais de 3.000 questões comentadas, aulas ao vivo todos os dias, segunda a sexta, e às 20 horas e aos sábados, 9 horas da manhã. 3 apostilas para impressão do guia de estudos, apostila de questões, apostila de redação, mentoria de redação com 10 aulas ao vivo e 10 redações corrigidas, e a mentoria de simulados, que nós resolvemos provas inteiras todos os sábados, às 9 horas da manhã. Pessoal, olha só. Ó. O grupo hoje da mentoria, ele está com 120 alunos, tá? Está com 120 alunos, ou seja, 119 pessoas, mais eu. Tem uma aluna que está para confirmar entrar na mentoria daqui a pouco, ou seja, 119 pessoas, mais eu, ou seja, tem uma vaga promocional ainda, até a vaga 120.
Até a vaga 120, a mentoria ela está saindo de R$ 2.000, por 12 vezes de 160 no crédito, ou R$ 1.497 no Pix, ok? Ou seja, até o fim dessa vaga promocional, você pega aí a mentoria com R$ 500 de desconto, por 12 vezes de 160 ou R$ 1.497 no Pix. Pessoal, é isso, as informações sobre a mentoria. Agora eu vou deixar vocês com o professor Welton. Deixa eu ver aqui quem respondeu a chamada para poder já enviar o material. Enquanto o professor inicia a aula, eu vou enviar os materiais para vocês, tá? Deixa eu ver aqui só rapidamente quem respondeu a chamada. Ó, a Mari respondeu. A Raiflan, uma outra forma de você responder a chamada é deixar um joia na palavra chamada lá no grupo do WhatsApp. A Raiflan respondeu, o Cairilson respondeu, o Marcos Antônio, deixa eu ver aqui quem deixou o like. Ó, like na chamada, Márcia, Jeane, Nara, Rai, Mari e Vitor Hugo. Quem mais aqui? Dos meus alunos, Sandra, Kleber, Hélio, Maria da Guimar, Michele e Vitor Hugo. Deixa eu ver se mais alguém. Ah, tem o Biraci, a Brenda e a Flávia Pires. Então, quem quiser receber o material, tem mais uma pessoa aqui que respondeu, ó, a Ana. Quem quiser receber o material e o bônus, basta deixar o joinha na palavra chamada ou me mandar presente no privado. É isso, eu passo essas informações para vocês depois lá no WhatsApp. Um beijo no coração de vocês. Tenham uma excelente aula e eu deixo vocês agora com o professor Welton. Professor Welton, boa noite. Fala, turma. Boa noite, boa noite. Tchau, pessoal. Como é que vocês estão? Deixa eu conectar aqui a nossa tela. Espelhar ela aqui para vocês. Gente, coloquem no chat, por favor. Se você é novato, se você é velhaco. Se é a primeira aula, se você chegou aqui hoje, nós estamos na nossa aula de número 9 para a reta final do concurso do Valparaíso. E aí, se você é velhaco, coloque aí, se você é novato. Professor, o que é velhaco, o que é novato, esses trem, que negócio é esse? Velhaco é se você já assistiu a alguma aula minha, seja aqui no projeto do professor Guilherme, seja em outras turmas, seja no presencial, seja nas minhas aulas mesmo. Ou se você é novato, se você chegou hoje, professor, cheguei hoje, é a primeira aula, seja bem-vindo. Então, a gente tem o pessoal que é mais velhaco, show de bola. Minha primeira aula de raciocínio lógico matemático, sou novato. Seja bem-vindo, viu, Vitor? Seja bem-vindo. Gente, reta final do nosso curso. E aí, se vocês... A gente está na nossa aula de número 9. Na semana que vem vai ser a nossa aula de número 10. Se vocês querem continuar esse curso, vão lá, fala lá com o professor Guilherme para a gente continuar o curso às quintas-feiras. Show de bola? Gente, hoje nós vamos falar sobre esse assunto que está aí na tela para vocês. São 3 assuntos. Confesso para vocês que, dentre os assuntos que nós estávamos trabalhando, esse não tem uma cobrança, não tem um peso tão forte. Confesso para vocês, não é um assunto tão forte. Diferente de outros assuntos que a gente já trabalhou, sobre teoria dos conjuntos, sobre porcentagem, são assuntos mais fortes, que vêm com a cobrança um pouco maior. O assunto da aula de hoje, nós vamos falar sobre 3 assuntos que estão lá no nosso edital. Nosso edital ele não é muito grande, mas é sempre bom, né? A gente vai dar uma passadinha ali pelo edital, ver os principais temas, o que a gente vai encontrar. Show de bola, a gente tem mais pessoas novatos aí, a gente tem a Mariana, a gente tem a Nara, sejam todos muito bem-vindos. Gente, no final da aula, eu sempre coloco o meu zap, eu já vou colocar ele até aqui no começo, e aí se você quiser, vou colocar ele logo aqui agora, porque se você quiser pegar as anotações, eu libero sempre no finalzinho da aula. Quem já tem meu número pode mandar lá também, tá certo? Quem tem meu número pode mandar lá, aí no final da aula
eu libero o material com as anotações. É o 61981757383. Aí você fala lá, professor, quero material com as anotações. A gente vai rabiscar aqui, colocar as anotações, e aí no final, se você quiser essas anotações, só mandar lá no zap, professor, eu quero material, e eu mando material para você. Show de bola? Gente, vamos lá. Vamos falar hoje sobre esse assunto, que é um assunto só, na verdade. São frações, razão e proporção. É um do lado do outro. Vamos começar falando, gente, basicamente, sobre razão. Professor, o que é uma razão? Gente, uma razão é uma divisão entre dois números ou duas grandezas. Duas grandezas. Normalmente, a razão a gente representa ela em formato de uma fração. Por isso que o conteúdo já vem embolando tudo, fração, razão, proporção, ele já é tudo junto. Então, uma fração, gente, uma razão, no caso, nada mais é do que uma fração, que nada mais é do que uma divisão. Então, dá uma olhada nessas três palavras aqui, ó. A palavra é a mesma coisa que uma divisão, que é a mesma coisa que uma fração. Três palavras que querem representar basicamente a mesma coisa. Como que eu represento uma razão? Represento a razão da seguinte maneira, ó. Uma razão de A sobre B. Como se lê? Como se lê? Lê-se. Como que eu leio? Isso daqui. A gente lê assim, ó, razão de A para B. Então, eu faço a leitura naquela ordem. Razão de A para B. E aí eu vou te dar alguns exemplos. Imagina que eu tenho uma sala, gente, que eu tenho 50 pessoas. Uma sala lá que eu tenho 50 pessoas. Nessa sala, com as minhas 50 pessoas, ela está dividida em dois grupos. O primeiro grupo é um grupo de 20 homens. 20 homens. E aí, gente, dá uma olhada comigo. Dá uma olhada comigo. Se eu tenho uma sala, e essa sala aqui, ó, ela tem um total de 50 pessoas. E dessas 50 pessoas, 20 são homens, pergunto e vocês me respondem. Quantas mulheres tem nessa sala? E aí? Aí eu espero que você tenha conseguido fazer essa continha. E aí, 50 menos 20 vai ser igual a 30. Show de bola? Aqui a gente parte da ideia do complementar. Ai, professor, mas e as pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher? Gente, deixa essas discussões aí para depois. Vamos focar no nosso conteúdo da nossa prova. Na prova de matemática e raciocínio lógico, é o seguinte, na prova, tá, gente? Não é a minha opinião, não é o que eu acho. Lá na prova, se tem 50 pessoas na sala, 20 delas são homens, automaticamente eu consigo deduzir que 30 delas são mulheres. Show de bola? Beleza? Sem entrar em temas delicados. Perfeito? Sem entrar em temas delicados. Se 20 são homens, automaticamente 30 delas são mulheres. Professor, mas por que você está alfinetando isso? Porque muitas questões elas vão perguntar desse jeito. Elas nem vão perguntar. Elas só vão falar assim, ó. Uma sala possui 50 pessoas. 50 pessoas. 20 são homens. E não vai falar nada a respeito das mulheres. Não vai falar nada a respeito das mulheres. E aí você vai ter que fazer essa dedução. Que se ele não falou nada a respeito das mulheres, 30 são mulheres. Isso daqui é a ideia de complementar. Quando tem um conjunto que ele é composto apenas por duas coisas. Por exemplo, sim, não. Pode ser, por exemplo, um grupo com 50 pessoas
E aí, 50 pessoas foram fazer, dessas 50 pessoas, 20 pessoas foram realizar a prova do concurso lá no dia. Se 20 pessoas foram realizar a prova, automaticamente, porque 30 faltaram. Se eu tinha 50 pessoas inscritas, 20 estavam presentes, automaticamente 30 vão estar ausentes. É a ideia de complementar. Show de bola? E aí, como que a gente identifica uma razão? Uma razão, normalmente, ela vai ser uma divisão, ou ainda pode ser uma fração. Tem duas maneiras de encontrar uma razão lá na hora da minha prova. Por meio de uma divisão ou por meio de uma fração. Quando a gente fala sobre razão, gente, nós precisamos prestar muita atenção lá na hora do enunciado em duas palavras. A palavra que vai aparecer primeiro e a palavra que vai aparecer depois. Então, olha só. O termo, ou a palavra, ou a expressão que aparecer primeiro vai receber o nome de antecedente. Gente, por que que ele é antecedente? Porque ele antecede. Ele vai vir antes. Então, lá no seu enunciado vai aparecer. Qual que é a razão do número de homens para o número de mulheres? Você vai ter que olhar. Quem foi citado primeiro? Quem foi citado depois? Vai fazer diferença. Quem for citado primeiro vai ser chamado de antecedente. Ele vai ficar na parte de cima da fração. Quem for citado depois vai receber o nome de consequente. Consequente. E o consequente, ele vai ficar lá na parte de baixo. Então, por exemplo, se lá no enunciado aparece para vocês, qual que é a razão do número de homens para o número de mulheres? Do jeito que eu pronunciei para vocês, homens foi citado primeiro. Homens fica em cima, mulheres fica embaixo. Professor, se tivesse invertido, ele tivesse citado mulheres primeiro, qual que é a razão do número de mulheres para o número de homens? Opa, agora mulheres foi citado primeiro. Então fica mulheres em cima, homens embaixo. Então a gente vai ter que prestar atenção. Qual termo que foi citado primeiro e qual termo que foi citado depois. Show de bola? Essa é a ideia da palavrinha razão. É uma divisão, é uma fração entre dois termos. Vamos ver aqui como que isso daqui pode ser cobrado como exercício de fixação. E a gente já a gente parte para as questões de prova. Uma escola... eu tenho que falar um pouquinho sobre proporção. E o que é a proporção, gente? A gente viu o que é uma fração. Uma fração é o quê? O que é uma fração? Ou o que é uma razão? Pode ser representada por meio de uma fração da seguinte forma, A sobre B. Então, a gente já sabe que razão é um módulo, é uma espécie de uma fração. E o que é uma proporção, gente? É uma igualdade entre duas ou mais razões. Show de bola? O que é uma proporção, gente? Preste atenção nas palavras. É uma igualdade. Professor, então peraí. Para ter uma proporção, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter o quê? Uma igualdade. Eu preciso ter um sinal de igual. Eu preciso ter um sinal de igual. Se não tiver o sinal de igual, não é uma proporção. Não tem como montar uma proporção se ela não tiver uma igualdade. Mas é uma igualdade entre o quê? Uma igualdade entre duas ou mais razões. Como assim, professor? Vai ter uma razão do lado esquerdo e uma razão do lado direito. É uma igualdade, tá aqui o sinal de igual, entre duas razões. Então, eu vou colocar uma razão aqui do lado esquerdo e outra do lado direito. Aí eu vou colocar algumas letras aqui, ó.
A, B, C e o D. Visualiza comigo. Visualiza comigo. Quem que é a primeira razão? A sobre B. Por que que é uma razão, professor? Porque eu tenho dois termos, um na parte de cima, outro na parte de baixo. Esse é o antecedente, esse aqui é o consequente. Um em cima e embaixo, isso daqui é uma razão. Do outro lado, eu tenho C sobre D. Também é uma razão? Também é uma razão. Por quê? Dois termos, tem fração, um em cima e um embaixo. Opa, então cheguei à conclusão que eu tenho duas razões e no meio delas eu tenho um sinal de igualdade. Pronto, tenho aqui uma proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade. Uma igualdade entre o quê, professor? Entre duas ou mais razões. Uma do lado esquerdo, outra do lado direito. Gente, normalmente, as minhas proporções, elas vão te dar 3 informações e uma pergunta. Observe, tem 4 letras aqui, ó. 4 letras. São 3 informações e uma pergunta. Espera aí, professor. 3 informações, uma pergunta, 3 informações, uma pergunta. Gente, uma proporção é uma regra de 3. Ah, professor, isso aqui tudo para você me falar que uma proporção é uma regra de 3? Exatamente. Uma proporção nada mais é do que uma regra de 3. Ah, professor, agora ficou fácil. A regra de 3 eu sei fazer. É só multiplicar cruzado, certo, professor? Perfeito. Só multiplicar cruzado. Show de bola? Então, uma proporção nada mais é do que uma regra de 3. Posso multiplicar cruzado? Posso. Fica A vezes D, que multiplica B vezes o C. Professor, toda regra de 3 pode multiplicar cruzado? Quase todas, as que são diretas. A gente teve aula sobre regra de 3, dá uma olhada lá, tem umas que são diretas e outras que são inversas. Show de bola? Então, o que é uma proporção na prática? É uma regra de 3. E na teoria, na parte formal, professor, o que é uma proporção? Uma igualdade entre duas ou mais razões. 90% das proporções a gente resolve como sendo uma regra de 3. Show de bola? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente visualizar como que a gente pega a teoria e aplica as questões. Em uma escola, a proporção entre alunos e professores é de 24:7. Lembra que eu falei para vocês, gente, que a ordem é relevante? Eu vou até colocar aqui, ó. A ordem é importante. Anota aí no seu material. A ordem com que os termos aparecem, a ordem com que os termos são citados, são importantes, são relevantes. Show? Vamos montar aqui um esquema para você visualizar. Um esquemazinho para você visualizar. Eu vou colocar aqui, ó, professores e alunos, tá certo? Na primeira linha eu vou colocar os professores, na segunda linha eu vou colocar os alunos. A questão falou que nessa escola existe uma proporção. Se tem proporção, professor, ó, se tem proporção aqui, ó, eu sei o seguinte, que se tem proporção, tem duas razões e tem um sinal de igual entre elas. Vamos procurar. Existe uma proporção entre alunos e professores. Observa quem foi citado primeiro. Quem foi citado primeiro? Aluno ou professor? Tá de verde. Foi os alunos. Se os alunos foram citados primeiros, olha lá os números. 24:3. O que isso quer dizer? Como o aluno foi citado primeiro, o primeiro número faz referência a aluno. Como o professor foi citado depois, o segundo número vai fazer referência aos professores. O aluno foi citado primeiro, faz referência ao 24,
O professor foi citado depois, faz referência ao número 3. A ordem aqui é importante. Então, vamos colocar essa ordem aqui no nosso esquema. Eu vou só inverter, eu vou colocar aluno em cima. Colocar aluno em cima, porque ele foi citado primeiro. Aluno e professor. Vou colocar aluno de verde. Okay? Manter o meu padrão. Aluno não foi citado primeiro, gente? Então, eu vou colocar ele em cima. 24 para 3. Show? Igual. Aí eu vou colocar o sinal de igual. Isso daqui é a minha primeira proporção. Esse 24 faz referência aos 24 alunos. Esse 3 faz referência aos 3 professores. Vai falar, se há 8 professores... Opa! 8 professores eu estou pintando de azul. Então, eu vou colocar esses 8 professores na linha de cima ou na linha de baixo? Óbvio que na linha de baixo. Por quê, professor? Por quê? Tá de azul, são os professores. Professor, estou colocando embaixo. Por quê, professor? Por que embaixo? Porque foi citado depois. Quem é citado depois, fica embaixo. E aí vai ficar o seguinte, ó. Vou colocar o 8 aqui, e ele pergunta quantos alunos existem. Eu vou chamar de X. Como que eu resolvo isso, professor? Regra de 3. Só regra de 3? Só regra de 3. Multiplica 3 vezes X dá 3X. 24 vezes o 8. O 3 multiplicando passa dividindo. X vai ser igual a 24 vezes 8 dividido por 3. Aí eu posso simplificar minha vida aqui, ó. Dividir que vai dar 8. Aí eu vou ficar com 8 vezes 8. Vai ser igual a 64. E o 64 fica ali com o nosso gabarito na letra C de casa. Show de bola? Gente, na prática, o que é uma proporção? É uma regra de 3. Professor, se eu quiser, eu consigo resolver quase todas as questões da minha prova com regra de 3? Quase todas vai sair por meio de uma regra de 3, uma ou outra ali mais nebulosa, que a gente vai ter que dar um drible nela, mas a maioria delas vai sair por meio de uma regra de 3. As que não saem por regra de 3, se dá uma interpretada ali e acaba que ela vai saindo também. Vamos lá? Vamos fazer aqui agora uma questão da banca verbena. Vai falar o seguinte, ó. Em um concurso público organizado pela Câmara Municipal de Goiânia, 3.500 candidatos se inscreveram. Destes, 1.500 faltaram no dia da prova. Qual que é a razão entre o número de candidatos presentes e o número total de candidatos? Lembra que eu falei para vocês, gente, que vai aparecer na sua prova a ideia de complementar. Qual que é a ideia de complementar? Você tem aqui as pessoas que se inscreveram num concurso, tá certo? Pessoas que se inscreveram num concurso. Nesse concurso, gente, qual que é o total de pessoas que se inscreveram? 3.500. 3.500 pessoas se inscreveram no concurso. Aí, olha o que o meu enunciado vai falar. Desses, 1.400 faltaram. Gente, se 1.400 faltaram, vou colocar aqui, ó, 1.400, colocar um F. PAN, F, faltou. O que eu posso concluir? E todo o restante veio fazer a prova. Por quê, professor? Porque só tem duas opções. Ou ele estará presente, ou ele não estará presente. Ou ele está presente, ou ele faltou. Não tem uma terceira opção. Não tem a meia opção. Ou ele veio, ou ele não veio. Por isso que eu falei para vocês daquela ideia do grupo ou é homem ou é mulher. E aí não entrar naquela vibe de, meu Deus, vou caçar uma confusão aqui. É muito melhor, sei lá, acerta a questão na sua prova e toma o seu cargo público. Porque as bancas, elas têm essa ideia de complementar. Qual que é a ideia de complementar? Ou a pessoa faltou, ou a pessoa está presente. Não tem meio termo. Ou ela veio fazer a prova, ou ela não veio. Gente, se eu tenho 3.500 pessoas, 3.500,
E eu tenho que 1.400 faltar, é só uma continha de menos, ó. 0, 0, que vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então, eu tenho 2.100 que estão presentes, que estavam presentes no dia da prova. Pronto. Vocês conseguem perceber que não tem uma terceira opção? Não tem um meio termo? Ou está presente, ou está ausente. Ou é um, ou é outro. Agora vamos para a pergunta. Faltaram no dia da prova. Qual que é a razão? Olha a pergunta. Qual que é a razão? Preste atenção quem ele vai citar primeiro. Qual é a razão? Do número de candidatos presentes, a razão entre o número de candidatos presentes e vou colocar aqui, ó, o número total de candidatos. O número total de candidatos eu estou pintando aqui de cinza ou de preto. Vamos fazer aqui então, gente, a minha razão. Quem foi que ele mencionou primeiro? Tá de azul. São os candidatos presentes. Quem foi que ele mencionou depois? O total. Pronto. Presente fica em cima, total embaixo. Vou até pintar com as mesmas cores para vocês visualizarem. Gente, quantos eu tenho presentes? Eu acabei de fazer essa conta. 2.100. Qual que é o total? 3.500. Posso simplificar 2 zeros com 2 zeros? Devo. Vou ficar com 21 para 35. E aí, professor, dá para simplificar? Dá. Por quanto? Por quanto, gente, que dá para simplificar? Por 7. 7, 21 para 7. 3, 35 para 7. 5. Fica 3 sobre 5. 3 sobre 5, gente, tá aqui na letra B de bola. Presta atenção, muitas provas, ele vai colocar ali alguma alternativa com valor trocado. Muitas, já vi muitas provas de outras bancas, eles chegar lá nas alternativas, ter o 3/5, que é o 3 sobre 5, e outra alternativa tá trocado. 5 sobre 3. Professor, não é a mesma coisa, não? Não. Não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa. Presta atenção. 3 sobre 5 não é a mesma coisa que 5 sobre 3. Não é a mesma coisa. Por isso que eu estou batendo sempre na tecla de que a ordem importa. A ordem, ela é relevante. A ordem com que eu vou operar os meus números, elas são relevantes. 3 sobre 5 não é a mesma coisa que 5 sobre 3. É não, professor? Não, ó. Pega a sua calculadora aí, você vai fazer comigo essa divisão, ó. Que é uma divisão. Você pode dividir, por exemplo, 3 dividido para 5, gente. 0,6. 3 para 5 dá 0,6. E 5 dividido para 3? 1,66666. Então, não é o mesmo valor, perfeito? E aí o meu gabarito fica na letra B de bola. E aí, agora, eu quero chegar no ponto mais importante da nossa aula, que nós vamos falar sobre divisão proporcional. Professor, o que é a divisão proporcional? Eu vou te dar um exemplo que eu tenho certeza que você vai entender divisão proporcional. Um exemplo assim, ele é muito comum no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aí, no nosso dia a dia, gente, eu vou ter 2 amigos. O senhor A, e aí o nome pode ser o nome que você se sentir à vontade, senhor Adalberto, senhor Antônio, senhor Ailton, senhor A. O nome eu vou deixar aí por vocês. E eu vou ter um outro personagem, que vai ser o senhor B. O nome também fica ao seu critério. Pode ser Bruno, pode ser Bernardo, pode ser... Enfim, eu fiquei só com Bruno e com Bernardo. Aí a criatividade fica com vocês. Então aqui eu vou ter o senhor A e eu vou ter o senhor B.
O senhor A e o senhor B, gente, são amigos de infância, ó. Amigos há muito tempo. Já estão na fase adulta, o senhor A e o senhor B, e os dois constituíram família. Os dois constituíram família. O senhor A está ao lado da sua esposa e o senhor B também está ao lado da sua esposa. Ambos constituíram família e os dois tiveram filhos. O senhor A teve um único filho e o senhor B teve 2 filhos. Beleza? Então, a gente tem aqui, ó, uma situação em que eu tenho 2 personagens, o senhor A e o senhor B, são amigos de infância. Eles têm família. Essa família aqui ela é composta por 3 pessoas. A família do senhor B é composta por 4 pessoas. Certo dia, eles foram almoçar, foram sair. Lá. Aí o senhor A falou: opa, tudo bom, Bernardo? Quanto tempo, cara? A gente não se vê. Vamos marcar para a gente um almoço ali em família, a gente se reunir, conversar, trocar ideia. Como eles são amigos de longas datas, o senhor Bernardo topou e aí juntou a família do senhor A e juntou a família do senhor B e eles foram desfrutar de um belo de um almoço, um restaurante bem chique lá no pontão do Lago Sul. E estão lá, comeram, tomaram um chopp, se divertiram, colocaram a fofoca em dia, papapá, papapá, papapá. E aí, vamos para o que importa. E aí, chegou lá o garçom, e entregou a conta. Lá na conta, gente, estava uma conta de R$700. Estava uma conta de R$700. Pergunto para vocês. Essa conta de R$700 tem 2 maneiras de dividir essa conta. Levando em consideração que a conta vai ser pago apenas pelo senhor A e apenas pelo senhor B. Preste atenção, a conta vai ser paga apenas pelo senhor A e pelo senhor B. O senhor A vai pagar a conta de toda a sua família e o senhor B vai pagar a conta de toda a família dele. Perfeito? As mulheres e as crianças não pagam nada. Foi lá só para comer, contar fofoca e dar trabalho. Quem vai pagar vai ser os homens. Show de bola? Gente, vocês concordam comigo? Tem 2 maneiras de dividir essa conta. Qual que é a maneira mais simples? A maneira social. Vou colocar aqui essa daqui, a maneira social. Na maneira social, gente, é o seguinte. O senhor A, ele olha assim, ó, a minha família tem uma quantidade menor de pessoas. Mas, senhor B, se preocupa não, tá? A gente vai dividir. Eu sei que na minha família tem uma pessoa a menos. A gente vai dividir ao meio. Dividir ao meio. O senhor A paga 350 e o senhor B paga os outros 350 e fecha ali os R$700 da conta. Gente, essa daqui é uma maneira possível? É possível. Por quê? Na nossa sociedade é muito, muito, muito comum isso aqui acontecer. Muito comum mesmo. Eu mesmo, várias vezes isso aqui já aconteceu. Por exemplo, eu vou sair com outras pessoas, aí acaba que na minha família tem pessoas a menos, ou pode ser que tenha pessoas a mais. É muito comum disso acontecer. E aí, gente, isso daqui é uma divisão social. Acontece muito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas é a maneira que cai em questão? Não é a maneira que cai em questão, não é a maneira que cai em prova. Lá na prova, ele vai perguntar, tá, eu não quero uma divisão social, eu quero uma divisão proporcional. Eita, professor, o que é uma divisão proporcional? O
que é uma divisão proporcional, professor? A divisão proporcional ela funciona assim, ó. Quanto mais pessoas, mais vai pagar. Na divisão proporcional, gente, vocês concordam comigo que o senhor B ele deveria pagar um pouquinho a mais? Pouquinho a mais. Por quê, professor? Porque tem uma pessoa a mais na família deles. Tem uma pessoa a mais na família deles. E aqui na família do senhor A, tem uma pessoa a menos. Eita, professor, é mesmo, agora que eu percebi. Aqui tem uma pessoa a mais, aqui tem uma pessoa a menos. Então, deveria o senhor B pagar um pouquinho a mais e o senhor A pagar um pouquinho a menos. Isso aqui é uma divisão proporcional. Como que eu faço essa divisão proporcional? Primeiro, eu vou somar a quantidade de pessoas que tem em cada família, que é 3 mais 4, somou tudo, vai dar 7. Somei tudo, dá 7. 7 pessoas. Bem, vamos fazer o seguinte, são 7 pessoas, a gente divide a conta por cabeça. Preste atenção nessa palavra. Dividir a conta por cabeça é o quê? A gente vai dividir a conta pela quantidade de pessoas que tem. Então, eu não tenho 7 pessoas, 3 dessa família, 4 da outra, eu tenho 7 pessoas. Então, o que que isso quer dizer? Eu vou pegar a minha conta, os 700, vou dividir para 7, isso daqui vai dar exatamente R$100. Pergunto para vocês e vocês me respondem. O que que é esses R$100? Vai ser o valor pago por pessoa. Cada pessoa vai pagar R$100. Professor, mas você falou que as crianças e as mulheres foram lá só para comer. Exato, exato. Quem é que vai pagar a conta? O senhor A e o senhor B. O senhor A paga a conta de toda a família dele e o senhor B paga a conta de toda a família dele. E aí, na divisão proporcional, funciona assim. Eu vou pegar esses 700, gente, eu vou pegar os meus 700 e vou dividir proporcionalmente. Proporcional ao quê? A quantidade de cabeças. Na família do senhor A, tem 3 pessoas. Então, o senhor A vai pagar R$300. O senhor A paga apenas R$300. E na família do senhor B tem 4 pessoas, então o senhor B paga R$400. Show de bola? Gente, juro para vocês, se vocês entenderam isso daqui, que eu acredito que vocês entenderam, vocês entenderam essa situação, problema, vocês não vão ter dificuldade nenhuma em divisão proporcional, porque é exatamente isso daí, só que mudando o contexto. Vai colocar filho, vai colocar restaurante, vai só mudar o contexto. O esqueleto é basicamente isso daqui. Show de bola? Vamos resolver questões e aí vocês vão perceber como que a gente faz divisões diretamente proporcionais. Vamos para a nossa primeira questão, da banca verbena, que vai falar o seguinte. Para premiar a produtividade no setor de triagem, uma prefeitura distribui uma gratificação de R$ 1.800 entre os servidores Carla, Ana, Paula e Cíntia. A divisão foi feita de forma diretamente proporcionais aos anos de serviço público que cada uma, que são respectivamente 2, 3 e 4 anos. O valor da gratificação recebido por Ana foi de quanto? Gente, preste atenção, uma questão muito simples. E aí eu quero fazer analogia com vocês com a situação problema que eu acabei de mostrar. Esse primeiro valor que está aparecendo aqui, os R$ 1.800, gente, esses R$ 1.800, ele faz analogia aos R$ 700 lá da conta. Lembra a conta de R$ 700? Faz analogia aos R$ 1.800. Esses personagens aqui, ó, Carla, Ana e Paula, são os meus personagens, o senhor A e o senhor B. Então, esses personagens aqui, Ana, Carlos e Paula, é o personagem senhor A e o senhor B. E o mais importante,
que é o quê, ó? Eu vou até colocar aqui, ó, de verde, Carlos de verde. Diretamente proporcionais são, respectivamente, Carlos de verde, a Ana Paula de amarelo, e eu vou ter a Cíntia de azul. Preste atenção nas cores de cada nome e cada valor. Eu vi que esses 1.800 faz referência aos R$ 700, foi a conta. Esses nomes aqui é o senhor A e o senhor B. E esses números aqui, gente, esses números aqui faz referência à quantidade de filhos. Lembra lá a quantidade de filhos? Pois é, ele só trocou o contexto. E aqui, ao invés de colocar quantidade de filhos, ele colocou quantidade de anos trabalhados. Então, aqui o peso de proporção vai ser a quantidade de anos trabalhados. Ou seja, quanto mais tempo de carreira a pessoa tem, maior vai ser a sua gratificação. E aí eu vou chamar de o C, tem peso 2. A Ana tem peso... Tem que colocar os nomes. A Carla tem peso 2. A Ana tem peso 3. E a Cíntia tem peso 4. Se eu somar a quantidade dos pesos, faria analogia à quantidade de filhos, só que aqui a quantidade de anos, vai dar 7, vai dar 9. E aí eu vou pegar os 1.800, gente, e vou dividir para 9, porque a quantidade de anos trabalhados somando todo mundo. 3 mais 4, 7, com mais 2, 9. Divide por 9, 1.800 para 9, vai dar 2, aqui vai dar 18, sobra 0, com mais 2 zeros vai dar R$ 200. O que são esses R$ 200, gente? Esses R$ 200 é o valor que vai ser pago para cada ano trabalhado. Se a pessoa trabalhou 1 ano, ela ganha R$ 200. 2 anos, 2 vezes R$ 200. 3 anos, 3 vezes R$ 200 e assim sucessivamente. Então, a Carla, 2 vezes 200 dá 400. A Ana, 3 vezes 200 dá 600. E a Cíntia, 4 vezes 200 vai dar 800. Ele quer saber o valor da Ana. O valor da Ana, pintei de amarelo. O valor da Ana foi de R$ 600. Então, meu gabarito ficou ali na nossa letra C de casa. Perfeito? Gente, divisão proporcional, suave, suave, suave. Então, ele é um assunto quente, quente, para estar lá no dia da nossa prova. E é um assunto muito tranquilo. O que você vai prestar atenção? Toda questão de divisão proporcional vai ter esses elementos. É um valor maior, o valor da conta, o valor do prêmio, o valor que vai ser distribuído, um valor grande, um número grande. Vai ter alguns personagens, João, Paulo, Maria, Pedro, José, Carlos, Antônio, vai ter o valor grande, vai ter os personagens e vai ter números associados a esses personagens. Cada personagem vai ter um número associado a ele. Professor, todo personagem vai ter um número associado a ele. E aí você tem que lembrar, quem aparece primeiro, o nome que apareceu primeiro, ó, é o primeiro número. O nome que apareceu no meio é o segundo número. O nome que apareceu por último é o último número. Show de bola? Só lembrar que a ordem, ela importa. Vamos fazer mais um exemplo, mais um exercício. Um lote contendo 450 processos administrativos precisa ser analisado em regime de mutirão. Então, vou colocar aqui, ó, quantidade de processos. Opa, então eu já vi que eu vou ter que dividir processos ali. Esse é um número grande. Vamos procurar agora que ele vai dar o nome dos personagens. 2 técnicos judiciários dividiram o lote entre si, de forma diretamente proporcional. A carga horária diária que cada um cumpria no dia. 4 horas e 5 horas. Então, vou chamar aqui esse primeiro técnico aqui
das 4 horas, eu vou chamar ele de técnico A. E o outro técnico aqui das 5 horas, eu vou chamar de técnico B. Então, o A, ele vai ficar com 4. Eu vou até colocar de verde. O A, ele vai ficar com 4. E de azul, o B, ele vai ficar com 5. O A, ele tem peso 4 e o B, ele tem peso 5. A quantidade de processo analisado pelo técnico que trabalhou a maior carga horária foi de quanto? Então, vamos ver quantos processos cada um analisou. Soma a quantidade de horas. Então, preste atenção. Toda questão de divisão proporcional vai ter um número grande que vai ser dividido. Vai ter os personagens. Aqui eu me dei o trabalho de chamar esse cara de A e esse de B. O A verde, B azul. E além dos nomes, tem números associados aos nomes. O A, ele recebeu o número 4 e o B recebeu o número 5. É o número de proporção. Nessa questão, esse número de proporção faz referência à quantidade de horas trabalhadas por dia. O técnico B trabalha mais horas, ele vai ter que receber mais processos. Ó, fulano, você trabalha mais. Toma, empurra aí, se vira aí, e você vai receber mais processos. Soma a quantidade de horas, gente, vai dar 9. E aí eu vou dividir o 450 para 9. 45 para 9 vai dar 5. Vai dar 45, o resto 0 vai dar 50. O que é esse 50? Gente, essa parte mais importante, entender o que é o 50. O que é o 50? Eu vou até escrever, ó. O 50 é a quantidade de registros por hora. O que isso quer dizer? A cada 1 hora tem que ser processados 50 processos. 50 processos. 1 hora são 50 processos. Fulano A, você não trabalha 4 horas? Então você vai fazer 4 vezes 50. Você vai fazer 200 processos. Fulano B, você não trabalha 5 horas? Vai ser 5 vezes 50, que vai dar 250 processos. Show de bola? Então, 250, o gabarito vai estar na letra C de casa. E, gente, olha como é que bate. Olha como é que bate. Quantos processos eu tenho no total? Não é 450 processos que eu tenho? Não tenho 450 processos? Soma aqui comigo 200 de um e 250 do outro. 200 de um, 250 do outro, fechou os 450 processos. Toda questão, gente, de divisão proporcional vai ter esse formato, esse esqueleto. É um número grande. Depois do número grande, vai ter personagens, o A, o B, o C, o João, o Pedro, a Maria, o Tiago, o Bruno, a Thalita. Vai ter os personagens. E cada personagem vai ter um número associado a ele. E aí, o que eu faço? Eu olho esses números aqui, eu vou somar eles. E esse total da soma, eu vou dividir pelo número grandão. Divide pelo número grandão. Depois que dividiu pelo número grandão, você volta com eles multiplicando lá pelos processos. Show de bola? Vamos fazer mais uma questão aqui, ó. Que ela vai falar o seguinte. Para o próximo semestre letivo, o município adquiriu 840 novas apostilas que deverão ser distribuídas entre 3 escolas na região rural. Opa, então já encontrei o meu número grandão. Esse número grandão ele vai ser distribuído. A Secretaria de Educação definiu que a entrega será diretamente proporcional ao número de turmas que cada unidade, que possui 3, 4 e 5 turmas. A escola que possui exatamente 4 turmas receberá. Gente, percebe que algumas questões, principalmente essas da banca verbena, ele não está associando o nome das escolas. Professor, se não está associando o nome, só para facilitar a minha vida, eu posso dar nome a essas escolas? Pode, sem problema. Aí eu vou chamar a escola A, escola B, escola C. A escola A, ela tem 3 turmas, a B, 4 e a C, 5 turmas. E aí, toma todo mundo, ó. Dá 9, 10, 11, 12.
Então, são 12 turmas no total que tem nessa escola. O que eu faço? Pego os 840, gente, e vou dividir ele para 12. Dividir para 12. Porque são 12 turmas. Aí vamos para o cantinho aqui, ó. 12, o número vai chegar perto. 6, eu acho que vai ser 7. Vamos testar o 7. Vai dar 14, sobe 1, 8. É exatamente o 7. 7 vai dar 84. Resta o 0, esse 0 vem para cá. E aí, eu achei esse 70. O que é, professor? O que é esse 60? Ele vai ser para o próximo ano letivo. O município adquiriu 840 novas apostilas. Tá aí. São 70 apostilas, gente. 70 apostilas. 70 apostilas por turma. Cada turma vai receber 70 apostilas. A escola que tem 3 turmas, 70 vezes 3, 210. Que tem 4 turmas, 70 vezes 4, 280. A outra 70 vezes 5, 350. Se você somar todas as escolas, vai dar os 840. Professor, qual foi a pergunta? A escola que possui exatamente 4 turmas. 4 turmas, 280. Meu gabarito vai ficar na letra C de casa. Vamos fazer mais uma. A gente tem mais 2 ainda para a gente resolver. São mais 3 ainda, né? Vamos lá, gente. Próxima questão. No edital do concurso regional, 150 vagas para o cargo de assistente foram divididas em 3 polos de lotação, de forma diretamente proporcional ao número de habitantes. Então, tem aqui a quantidade de vagas, habitantes, papapá. A população são proporcionais aos números 10, aí aqui eu tenho os números, ó. O 10, o 15 e o 25. O polo com menor densidade populacional, agora vai ser o menor. Professor, posso dar nome a esses polos? Pode. Polo A, B e C. O polo A, 10. O polo B, 15. O C, 25. Aí soma todo mundo, vai dar 10. Sobe 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar 50 polos. Pega o número grandão, 150 dividido para 50, cortou, vai dar 3. 3 para cada polo. Multiplica 10 vezes 3, que vai dar 30. 15 vezes 3 vai dar 45. 25 vezes 3 vai dar 75. Agora ele quer saber o do menor polo. Menor polo é que tem 10 polos. 30. Então, meu gabarito fica na letra A de aprovação. Vamos para mais uma, que diz o seguinte, ó. Uma empresa de prestação de serviços com a Dom de Passar obteve um lucro de exatamente R$ 5.000 no final do trimestre. Show de bola. Então, eu vou colocar aqui, ó, R$ 5.000 no final do trimestre. Esse valor será dividido entre os 2 sócios fundadores, de forma diretamente proporcional ao capital social que cada um investiu na abertura da empresa, que foram de R$ 2.000 e R$ 3.000. O sócio que investiu a maior quantia receberá um lucro de quanto? E aí eu vou colocar os nomes, sócio A e o B. O sócio A colocou 2.000, o B colocou 3.000. Somando tudo foi 5.000 de investimento. E aí, o que eu vou fazer, gente? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse lucro de 5.000 e dividir pelo investimento de 5.000. 5.000 dividido por 5.000 dá R$ 1. R$ 1. O que isso quer dizer? Que esse 5.000, gente, ele vai ser dividido proporcional. O cara que investiu 2.000, ele vai receber 2.000 de lucro. Faz sentido, não faz? E o cara que investiu 3.000 vai receber 3.000 do lucro. É R$ 1 para cada R$ 1 investido. E aí, 2.000 vezes 1 dá 2.000, 3.000 vezes 1 vai dar 3.000. E agora é só a pergunta. O sócio que investiu a maior parte é 3.000. Então, o gabarito ficou na letra C
de casa. E agora a gente vai para a nossa saideira. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, a gente vai analisar número grande, os personagens e os números. Não necessariamente os personagens precisam aparecer. Se aparecer os números, você pode direcionar ali os personagens. Vai lá. A Universidade Federal do Goiás vai distribuir uma verba de 1.235.000, opa, olha só, esse número aqui já foi um pouquinho maior, para 3 projetos de pesquisa aprovados em um edital em fomento. O edital estabelece que a distribuição dos recursos será estritamente e diretamente proporcional à pontuação técnica no final obtida de cada projeto. E aí as notas são 85 pontos, depois 92 pontos e em seguida 70 pontos. No momento exato que será destinado, o projeto que obteve a maior pontuação técnica receberá quanto? E aí eu vou chamar ABC, padrão, 85, B, 92, C, o 70. E aí eu vou somar. Aqui vai dar 7, aqui tá dando 15, com 9 vai dar 14, sobe 1, 24. 24. 247. Show de bola? E aí eu vou ter que dividir 1.235.000 por 247. E só para facilitar a nossa vida aqui, 1.235.000 dividido por 247. Vai dar 5.000. Vai dar exatos R$5.000. Eu vou puxar para cá. Exatamente R$5.000. Professor, o que eu faço com esses 5.000? Volto multiplicando. Só que aqui, para não multiplicar todo mundo, eu vou direto para a pergunta. O montante exato que será destinado ao projeto que obteve a maior pontuação. Qual foi o projeto que obteve, gente? A maior pontuação. 92 pontos. Eu vou multiplicar aqui os 5.000 com o 92. Eu faço essa continha aqui com 92. 0, 0, 0. Aqui vai dar 10. Deixa uma casa vazia. 0, 0, 0. 45. Vai dar 0, 0, 0, 0, 6, 4. 1, 2, 3, ponto, R$460.000. Então, vai dar R$460.000. O meu gabarito fechou lá embaixo, na nossa letra C de casa. Perfeito? Gente, é isso. Fechamos aqui as nossas listas, a nossa lista de questões. Show de bola? E aí, professor, eu quero material. Manda lá no Zap. O Zap tá aí no chat. Manda lá no Zap lá, professor, eu quero material. Vou mandar essas anotações em formato de PDF para vocês. Quem quiser, gente, fazer uma revisão final em raciocínio lógico matemático, eu vou preparar uma turma em exercícios. Como que vai funcionar a nossa turma em exercícios? Vão ser 5 encontros, 5 aulas, só que não é aula, não é apenas aula, gente. Vai ser aula em exercícios. Ah, professor, mas é só exercícios? Só exercícios? Não é apenas os exercícios. Você vai receber uma apostila, e aí eu vou colocar uma quantidade ok de questões, eu estou pensando em colocar umas 20 questões por aula, ou até mais, umas 30. Você vai resolver uma quantidade de questões na aula, e vai ter uma outra quantidade para você resolver depois da aula. Professor, eu até acho legal, assim, assistir a aula, só que na hora que eu vou tentar ir, professor, trava tudo, eu não consigo. Então, isso daqui, gente, essas 5 aulas na reta final, são dos 5 principais tópicos que têm mais relevância de cair lá na hora da sua prova. Nessa revisão final, a gente vai ter
as 5 aulas. A gente vai ter as 5 aulas e para cada aula vai ter ali uma lista de exercício. Show de bola, professor? Quanto que vai custar esse projeto? Gente, apenas R$50. R$10 cada aula. R$10 cada aula. E aí eu já vou organizar aqui as datas. E aí eu já vou publicar também as datas que serão as aulas. Show de bola? E aí, quem quiser participar, eu vou... Manda lá no zap lá, professor, quero participar desse projeto. Você manda lá, que vai ser um prazer tê-lo você nessa maratona de revisão final para a prova da Banca Verbena. Vai ser a nossa última maratona para a gente botar para moer e chegar aptos para conseguir resolver essa prova. Show? Gente, no mais, eu agradeço a presença de todos vocês. Foi um prazer tê-los aqui. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.